Uma equipe comprometida e um cliente fidelizado, ele tem um trabalho para fazer de liderança, de empresário para o resto da vida. Primeiro, uma equipe comprometida exige esforços diários, atenção diária para que ela seja comprometida. Mas isso é gerador de riqueza, porque uma equipe comprometida ela está muito empenhada em fidelizar o cliente. Então essa é uma equação bem sucedida. Mas não é uma equação que você seja capaz de introduzir na sua empresa, no seu negócio, se você não tiver um entendimento disso, um modelo mental voltado para isso. O ambiente empresarial ele não muda. O que muda é o olhar sobre esse ambiente. Então você só muda o jeito de fazer se mudar o jeito de pensar. E o que nós contribuímos é essa tomada de consciência num novo olhar. Olhar sobre o mercado, olhar sobre a equipe, olhar sobre as possibilidades, um olhar de abundância, não um olhar de escassez. E esse tempo todo, né, o que nós também nos deparamos foi com muitas pessoas, né, componentes das equipes que desejam essa transformação, também se revelando, né, também expandindo suas competências. Porque a metanoia é de fato um ato de convicção, que você precisa primeiro crer para ver. Então, a partir do momento que você acredita no potencial do ser humano ou acredita no potencial do seu mercado, você vai se deparar com aquilo que você primeiro imaginou e depois vai ser concretizado. Então, metanoia é uma mudança de olhar. E essa mudança de olhar passa por também um ato de fé. Então, por isso que é muito importante esse processo todo, né? São 20 anos que a metanoia, até com uma inspiração, né? Eu até uso dizer franciscana, né? Fazendo essa pergunta: o que queres que eu faça? E ouvir essa resposta: reconstrói a minha casa. Colocar novamente essa casa em pé. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, nós vivemos nessa casa do mundo, é o nosso lugar. Nós estamos preparando o senhorio da casa. A palavra casa do latim é dom, domus. Nós temos o domino, o senhor da casa, dona, né? A senhora da casa. Então, como é que nós estamos cuidando desta casa? E eu penso que a metanoia, há 20 anos, é uma consciência prática, efetiva e cuidadora desta casa. Eu não pretendo mais ver frutos, eu quero semear, né? Eu acho que os frutos já não serão mais meus, mas a semeadura é a grande protagonista desse cuidado. Então, quando você é capaz de ouvir, de sentir o outro, se compadecer com ele e mostrar para ele que tem uma chama dentro dele que precisa ser iluminada e que ele deve ser encorajado para isso, né? O cuidado se estabeleceu, né, como algo exclusivo, como algo único. A metanoia, num primeiro contato com o cliente, é uma coisa muito subjetiva. E o GPS cultural, de certa maneira, ele veio tangibilizar tudo que a gente já fazia de uma maneira muito didática, muito objetiva. E essa metáfora é muito interessante porque, assim como nós necessitamos de um GPS para se locomover em São Paulo, chegar nos nossos destinos, nós também precisamos de um GPS para poder levar as nossas empresas onde nós gostaríamos que ela estivesse. E esse é o grande ponto. As empresas hoje estão muito perdidas, elas não sabem como chegar no lugar onde elas gostariam. Então, o GPS do modelo de cultura da metanoia oferece, através de métodos, através de estratégia e de filosofia, um caminho seguro, consistente, alinhado, esse é um outro ponto importante, para que os líderes possam levar suas empresas até o ponto de chegada deles. Na velha economia, o que se produz é uma mera riqueza. A gente chama de mera riqueza a riqueza meramente econômica. É claro que ela é importante, eu até costumo dizer que o lucro é uma condição. Agora, vamos falar de riqueza? Esse é sempre a provocação que faço com os líderes que passam pelo nosso processo. Vamos falar de riqueza de verdade? Porque o lucro é uma condição, sem ele você não sobrevive, mas não dá para falar do sangue que corre nas veias. A gente tem que falar de sonhos, de intenções, de desejos. Se a gente quiser falar de vida,
de verdade, nós não vamos ficar falando do sistema circulatório do sangue. E o lucro é esse sistema circulatório do sangue dentro desse organismo vivo chamado empresa. Porque a empresa não é um objeto, ela é um sujeito. Ela tem corpo, tem mente e tem alma. Então tá bom, sem sangue ela não vive, ela é um cadáver. Tá bom, tá feito, tá feito. Vamos falar de sonhos, vamos falar de intenções, vamos falar de propósito. E é nessa hora que a metanoia assume no seu sobrenome a palavra propósito nos negócios. Porque sem propósito é como caminhar a esmo, né? Dar volta, é ficar dando volta. E essas empresas que a gente conhece, que elas estão sempre trocando figurinha. O que ganha no primeiro semestre, perde no segundo semestre e assim por diante. Elas estão preocupadas com o sistema circulatório. Elas não estão preocupadas com os sonhos, as intenções, os desejos, que culmina num propósito. Se tiver um propósito, todo o resto fica secundário. Porque essa mudança, antes dela acontecer lá fora, dela acontecer na empresa, dela acontecer no mercado, dela acontecer nos clientes, essa mudança primeiro precisa acontecer dentro desse líder, dentro desse empresário. É a partir do momento que ele revê e questiona as motivações, as intenções, a partir do momento que ele é capaz de enxergar de uma forma diferente, essa consciência, então, diferenciada, vai ser capaz de promover uma mudança fora dele. Aí sim é possível desejar, de fato, uma equipe de alto desempenho, uma equipe com pessoas também de consciência diferenciada, mas a partir da consciência desse líder que mudou. Primeiro, mudando dentro dele, é possível que aconteça fora e dentro de cada uma daquelas pessoas que fazem parte daquele negócio. Como a gente sabe bem, a consciência precede a mudança. E a consciência é o nosso principal material de trabalho aqui na Metanoia. Através das experiências que a gente cria, que a gente oferece, essa consciência vai ser capaz de promover as mudanças significativas que esse negócio precisa, que essa cultura precisa, que essa nova economia tanto precisa. Como que eu faço para fazer o bem para o maior número de seres? Como é que a minha atuação no mundo, não para que vantagens pessoais eu possa ter, mas no momento que eu estou fazendo o bem, esse bem está se propagando e vai abençoar a minha família. Então sai um pouco da ideia, eu em primeiro lugar, que vantagens eu vou ter, como que a minha empresa vai ter mais lucro, mas eu vou pensar no social, no ambiental, nesse coletivo que envolve todos, e quando esse todo cresce e se manifesta de uma forma mais clara, mais ética, eu fico melhor. Tem um impacto nas pessoas, eu vejo o impacto nos ambientes. Os ambientes vão se tornando mais gostosos, mais divertidos de estar. Eu sinto e percebo impacto também nos resultados, né? A partir do momento em que determinado líder, esse líder que começa a se descobrir, começa a colocar, né, esse medo de lado, começa a perceber que tem dons, que tem talentos que são ofertados. Então, assim, me vem muitas pessoas à mente, é muito interessante, enquanto a gente fala, enquanto eu falo, eu lembrar de pessoas como elas eram, como elas são, né? Empresas como elas eram, como elas são. Isso não quer dizer que elas são perfeitas, mesmo porque não é essa a história é ser perfectível, né? Ter a oportunidade de corrigir a rota sempre. Isso é um projeto real, concreto. Nós estamos lidando com uma comunidade de brasileiros, de empresários brasileiros, que não só acreditam naquilo que são capazes de fazer pela melhoria do país, pelo bem comum, mas praticam isso. E eu tenho um enorme orgulho de fazer parte desse processo, de estar junto com essa comunidade, sobretudo aqui, onde a gente pode juntar pessoas extraordinariamente preparadas para não só aceitar
as tarefas, as difíceis tarefas de convencimento de que é possível mudar. E aqui a gente tem um oásis de coisas que realmente funcionaram no país. E isso graças a um grande investimento de tempo e de sabedoria naquilo que eu acho que de fato faz a diferença, na reeducação da maneira do negócio tratar as pessoas, humanizar as empresas e dar a todos a grande quantidade de pessoas envolvidas nesses vários processos que enriquece a alma da gente e nos enriquece como brasileiros e nos preserva a esperança, porque eu não consigo viver e nem pensar o Brasil sem esperança. E sempre digo que contra isso é proibido pecar. É proibido pecar contra a esperança. É uma ilha de descanso a metanoia. Enquanto lugar de trabalho, enquanto lugar de pensamento, também ser um lugar onde a arte está presente. Né? Porque eu não concebo a vida sem subjetividade. Né? E arte é subjetividade, é alma, é espiritualidade. Não é arte como adereço, como enfeite, mas é como ferramenta, né? Como instrumento de desenvolvimento humano, de expansão da consciência. O que nós estamos buscando e precisando é um estado de bem viver. O amor que você deu é seu, é seu. A maior graça que alguém pode vivenciar é assumir a própria vocação, fazendo do trabalho uma bênção.